Olá a todos do canal, me chamo Renato. Sou caminhoneiro há mais de uma década e já vi muita coisa estranha nessas estradas, mas nada se compara ao que vivi em uma noite de inverno nas serras de Minas Gerais. Eu estava transportando uma carga de café e o cansaço era tanto que meus olhos mal paravam abertos. Eu precisava de um lugar para encostar e dormir, longe do barulho dos postos principais. Foi quando avistei uma entrada antiga que levava a um mosteiro em ruínas no alto de um morro. Parecia o refúgio perfeito, silencioso e isolado. Mal sabia eu que aquele silêncio escondia algo que a razão humana não consegue explicar. Estacionei o bruto e apaguei, sem imaginar o que me esperava. O mosteiro era uma construção imponente de pedra, com janelas ogivais quebradas e uma torre de sino que parecia uma garra contra o céu nublado. Não havia luz elétrica, apenas a claridade pálida de uma lua que insistia em aparecer entre as nuvens. O pátio central era amplo, forrado de pedriscos e cercado por muros altos. Parecia abandonado há séculos. Encostei o caminhão num canto, desliguei o motor e o silêncio se instalou de imediato. Apenas o estalo do metal esfriando e o vento uivando nas frestas das pedras faziam companhia. Fechei as cortinas da cabine e me joguei na cama, mergulhando num sono pesado. Mas por volta das 3 da manhã, algo me arrancou violentamente do descanso. Acordei com um som rítmico, uma espécie de canto ou reza vindo de fora. Não era uma voz apenas, mas dezenas delas, murmurando em uníssono. O som era baixo, mas constante, vibrando no metal da cabine. Senti um arrepio instantâneo. Quem estaria ali àquela hora? O mosteiro estava deserto quando cheguei. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e afastei apenas uma fresta da cortina. O que vi no pátio fez meu sangue gelar. Sob a luz fria da lua, figuras vestindo túnicas longas e capuzes escuros caminhavam lentamente. Elas estavam em uma fila indiana perfeita, movendo-se em uma procissão solene que rodeava a antiga fonte de pedra no centro do pátio. O medo começou a apertar meu peito. As figuras não carregavam velas ou tochas, mas pareciam emitir uma penumbra própria. O murmúrio era em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Soava gutural, antigo, como se as próprias pedras estivessem falando. Eu estava paralisado observando aquele desfile macabro. A curiosidade, porém, começou a lutar contra o pânico. Eu precisava saber se aquilo era real ou um delírio do cansaço. Peguei minha lanterna tática, aquela bem forte, e respirei fundo. Abri a porta da cabine com o máximo de cautela, mas o rangido da dobradiça pareceu um tiro naquele silêncio sobrenatural. Desci os degraus, sentindo o chão de pedrinhas estalar sob minhas botas. Cada passo era uma agonia de tensão. Aproximei-me o máximo que a coragem permitiu. A procissão continuava, as figuras encapuzadas ignorando completamente a minha presença. Elas flutuavam levemente sobre o solo, seus pés mal tocando as pedras. O ar ao redor delas era gelado, uma temperatura que parecia sugar todo o calor do meu corpo. Levantei a lanterna e apontei o foco de luz diretamente para o centro da fila. Foi então que o impossível aconteceu diante dos meus olhos. O feixe de luz atravessou as figuras como se elas fossem feitas de fumaça densa. A luz iluminava a parede de pedra do mosteiro atrás delas, mas não refletia em seus mantos. Eram sombras sólidas, vazios ambulantes que a luz não conseguia tocar. O pânico começou a subir pela minha garganta. Tentei falar, perguntar quem eram, mas minha voz saiu como um sussurro abafado, como se o ambiente estivesse sob vácuo. O murmúrio das figuras aumentou de volume, tornando-se uma vibração que eu sentia nos meus ossos. Era uma ladainha de dor e esquecimento. Eu estava a poucos metros da última figura da fila quando, subitamente, o movimento parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o canto. Todas as figuras pararam no mesmo instante, como se fossem uma única vontade. Senti que tinha cruzado uma linha que não deveria. O mosteiro parecia pulsar em volta de mim, as ruínas observando meu próximo movimento. A figura que estava mais próxima de mim começou a girar o corpo lentamente. O tecido escuro do capuz não se movia com o vento, permanecendo estático. Quando ela finalmente ficou de frente para mim, a poucos passos de distância, eu deixei a lanterna cair. Onde deveria haver um rosto, olhos, nariz ou boca, havia apenas um abismo. Era um buraco negro, uma escuridão tão profunda que parecia estar sugando a luz da lua para dentro de si. Não havia pele, não havia traços, apenas o nada. O vazio parecia me encarar, e naquele momento eu soube que, se ficasse ali mais um segundo,
minha própria alma seria tragada por aquela ausência de vida. O terror absoluto me dominou. Girei sobre os calcanhares e corri como nunca corri na vida. As pedrinhas voavam sob meus pés enquanto eu disparava em direção à cabine. Eu sentia passos leves atrás de mim, como se a procissão tivesse se quebrado para me caçar. Entrei no caminhão, bati a porta e tranquei todas as travas que tinha. Enfiei a cabeça debaixo do cobertor, tremendo incontrolavelmente. O som das orações voltou, mas agora parecia vir de debaixo do caminhão, arranhando o chassi. Fica firme, Renato, fica firme. Eu repetia para mim mesmo, rezando todas as orações que minha mãe me ensinou. Eu não tinha coragem de olhar para fora, temendo que o rosto vazio estivesse colado no vidro da minha janela. Passei o resto da madrugada naquele estado de vigília e terror puro. O tempo parecia ter congelado. O som das rezas em língua antiga continuou ecoando até os primeiros raios de sol começarem a clarear o horizonte. Assim que a primeira luz da manhã tocou o topo da torre do mosteiro, o som cessou abruptamente. Tomei coragem e olhei pela janela. O pátio estava exatamente como eu o encontrei, vazio, silencioso e banhado pela luz dourada do amanhecer. Não havia rastros, não havia marcas de pés nas pedrinhas, nem sinal da lanterna que eu tinha deixado cair. Liguei o motor desesperadamente, sem nem checar os pneus, e saí dali cantando pneu, fugindo daquele lugar maldito. Horas depois, parei em um posto na rodovia principal e conversei com um frentista antigo da região. Ao mencionar o Mosteiro das Serras, ele mudou de semblante. Contou que aquele lugar foi palco de um ritual sombrio séculos atrás e que desde então a procissão das sombras se repetia em noites específicas. Muitos motoristas que tentaram pernoitar lá nunca mais foram os mesmos, carregando um vazio nos olhos para sempre. Hoje evito qualquer lugar que pareça abandonado demais. A estrada ensina que nem tudo que é invisível aos olhos é inexistente. Me chamo Renato e essa é a prova de que há coisas que a luz da nossa lanterna nunca será capaz de iluminar. Me chamo Danilo e sou caminhoneiro há um bom tempo. Sempre fui um cara pé no chão, focado em entregar a carga e voltar para casa, para a minha esposa e minha filha pequena. Já rodei esse país de ponta a ponta, mas nada me preparou para o que vivia há 3 anos, cruzando a rodovia transamazônica, no interior do Pará. Era uma daquelas noites onde o calor da floresta parece te sufocar e a poeira vermelha cria uma névoa que os faróis mal conseguem atravessar. Eu estava sozinho há horas, sem cruzar com viva alma, apenas o som dos pneus no cascalho e o cheiro de terra seca. O cansaço era grande, mas eu precisava chegar ao próximo ponto de apoio antes do combustível baixar demais. A estrada ali não perdoa erros. Qualquer deslize e você vai parar no fundo de uma grota. Eu estava concentrado, com os olhos fixos na luz dos faróis, quando de repente vi um vulto pequeno se movendo no acostamento. Diminuí a velocidade, achando que poderia ser algum bicho, mas conforme me aproximei, meu coração deu um pulo. Era um menino, não devia ter mais de 6 anos, vestindo uma camiseta vermelha desbotada. Ele estava parado na beira do mato fechado, olhando para o nada. Naquele isolamento total, ver uma criança sozinha no meio da noite é um choque que você não esquece. Pisei no freio com tudo, fazendo o caminhão levantar uma nuvem de poeira que engoliu a visão. Assim que a poeira baixou, abri a porta e pulei para fora. O silêncio da selva era absoluto, interrompido apenas pelo estalo do motor esfriando. Chamei pelo garoto. Ei, moleque! Cadê seu pai? O que você está fazendo aqui? Não houve resposta. Caminhei alguns metros em direção ao ponto onde o tinha visto. O feixe da minha lanterna cortava a escuridão, iluminando as árvores gigantescas e o matagal denso, mas não havia ninguém. Procurei por pegadas na terra solta, por algum rastro de galho quebrado, mas a estrada parecia nunca ter sido tocada por pés humanos. Onde aquela criança poderia ter se escondido tão rápido? Um calafrio estranho subiu pela minha nuca. A floresta parecia estar me observando. Voltei para a cabine, batendo a porta com força e travando tudo. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Liguei o motor e acelerei, querendo colocar o máximo de distância possível daquele lugar. Tentei me convencer de que era o cansaço, que a luz dos faróis e a poeira tinham criado uma ilusão de ótica. Foi só um tronco de árvore, Danilo, eu dizia para mim mesmo em voz alta. Mas o ar dentro do caminhão parecia ter ficado denso, difícil de respirar. Foi quando liguei o rádio para tentar ouvir alguma música e quebrar o clima. Em vez de música,
ouvi um som rítmico, seco. Tam, tam, tam. Parecia o som de uma bola de borracha batendo no chão de madeira da minha própria carroceria. O som era tão real que parecia vir de logo atrás da minha cabeça. Desliguei o rádio imediatamente, mas o barulho continuou. Tam, tam. E logo depois uma risadinha infantil abafada, como se alguém estivesse brincando escondido entre as caixas da carga. Eu sentia minhas mãos suarem no volante. Olhei pelo retrovisor interno e por 1 milésimo de segundo vi o reflexo de um rostinho sujo de terra no canto do banco do passageiro. Quando virei a cabeça, não havia nada além do banco vazio e o cheiro de mato úmido que agora impregnava a cabine. O terror começou a tomar conta, pois eu sabia que não estava sozinho ali dentro. Alguma coisa tinha subido no caminhão naquela curva maldita. Dirigi por mais 50 quilômetros em um estado de transe e pavor. As risadas agora vinham das saídas de ar-condicionado, alternando com sussurros que eu não conseguia entender. Toda vez que eu olhava para o lado, sentia que a figura estava ali, mas ela sumia assim que eu focava o olhar. Ao parar em um posto de fiscalização abandonado para checar os pneus, decidi revistar a cabine inteira. Debaixo do banco, escondido atrás da caixa de ferramentas, encontrei algo que não era meu. Era um carrinho de madeira, esculpido de forma grosseira, com o nome Tiago entalhado na lateral. Senti um frio na espinha que quase me fez desmaiar. Eu nunca tive um brinquedo daqueles no meu caminhão. Guardei o carrinho no bolso da jaqueta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a lanterna. Voltei para a estrada, mas o ambiente estava diferente. O som da bola batendo agora era acompanhado por passos leves correndo pelo teto da cabine. Tiago, Tiago. Eu comecei a repetir o nome, tentando de alguma forma acalmar o que quer que fosse aquilo. A sensação de pressão no peito era quase insuportável. Eu só queria ver uma luz de civilização. Finalmente, depois de horas que pareceram uma eternidade, cheguei a um vilarejo de garimpeiros e pequenos agricultores. Estacionei o caminhão no pátio de uma pensão e desci, sentindo que tinha escapado de uma armadilha invisível. No dia seguinte, enquanto tomava café, mostrei o carrinho de madeira para a dona da pensão, uma senhora que vivia na região desde a abertura da rodovia. Quando ela viu o brinquedo, empalideceu na hora. "Onde você achou isso, meu filho?" Ela perguntou com a voz trêmula. Contei sobre a criança na estrada e as manifestações dentro da cabine. Ela suspirou, fez o sinal da cruz e me contou a história de Tiago. Ele era filho de um operário que trabalhava na construção da Transamazônica nos anos 70. O menino tinha se perdido na mata densa e nunca foi encontrado, apesar das buscas exaustivas. O pai dele, antes de morrer de tristeza, tinha feito aquele carrinho para dar ao filho no aniversário. A velha senhora explicou que eu não era o primeiro a passar por isso. Muitos caminhoneiros que viajam sozinhos relatam ver o menino de vermelho e ouvir suas brincadeiras no rádio ou na carroceria. Ele só quer uma carona para casa, mas a casa dele não existe mais, ela disse tristemente. Saí dali com o coração apertado. Resolvi deixar o carrinho de madeira em um pequeno altar improvisado na saída da vila, como uma forma de respeito àquela alma perdida. Mas o que aconteceu depois foi o que realmente mudou minha vida. Assim que entrei no caminhão e dei a partida, o rádio ligou sozinho. Não havia estática, nem interferência. Era apenas uma voz de criança dizendo: "Obrigado, tio." Hoje, anos depois desse encontro na Transamazônica, continuo cruzando as estradas, mas nunca mais fui o mesmo. Aquelas risadas e o som da bola batendo nunca sumiram completamente. De vez em quando, em noites silenciosas, eu ainda as ouço baixinho. Vindo do banco de trás, aprendi a conviver com essa presença, entendendo que a estrada não é feita apenas de asfalto e carga, mas de memórias e almas que ficaram pelo caminho. Sempre que passo por aquele trecho, faço um sinal de respeito. Sei que alguns passageiros não pedem autorização para entrar. Eles apenas precisam de alguém que reconheça que eles ainda estão lá. Me chamo Danilo e essa é a minha verdade sobre o trecho. Olá a todos do canal. Me chamo Ricardo e cruzo as estradas desse Brasil há mais de 15 anos. Quem vive no trecho sabe que a solidão é nossa maior companheira, mas às vezes a gente encontra coisas que preferia nunca ter visto. Tenho uma história que me persegue todas as noites e aconteceu há cerca de 4 anos, numa viagem pela região serrana do Rio de Janeiro. Era uma noite de neblina pesada em pleno novembro.
Eu levava uma carga de produtos perecíveis e sabia que o tempo era curto. Mas a estrada não estava para brincadeira. A visibilidade era quase nula e cada curva exigia um esforço monumental. Mal sabia eu que aquela viagem mudaria meu jeito de olhar para o banco do carona para sempre. O limpador de para-brisa trabalhava no ritmo máximo, mas a água parecia uma cortina sólida contra o vidro. O ronco do motor era o único som que quebrava o isolamento daquela serra maldita. Eu estava exausto, sentindo o peso do volante nos ombros, mas focado em manter o caminhão estável nas descidas traiçoeiras. De repente, o rádio começou a dar uma interferência estranha, um chiado agudo que me obrigou a desligar o aparelho. Fiquei no silêncio absoluto. Foi quando, ao contornar uma curva fechada perto de um penhasco, meus faróis iluminaram algo que fez meu sangue gelar. Uma mulher. Ela estava parada no acostamento, bem na beira do abismo, vestida com um vestido longo e branco, completamente encharcada. Ela não se mexia, mesmo com o vento forte que soprava na serra. Conforme o caminhão se aproximava, o feixe de luz revelou que ela estava descalça e olhava fixamente para a escuridão. Meu coração deu um solavanco e, por puro instinto, pisei no freio. O caminhão derrapou levemente no asfalto molhado, mas consegui parar uns 20 metros à frente. O susto foi tão grande que levei alguns segundos para recuperar o fôlego. Quem estaria ali àquela hora, naquele lugar onde nem sinal de rádio pegava? Olhei pelo retrovisor externo, mas a neblina tinha voltado a fechar o cenário atrás de mim. Mesmo com um pressentimento ruim, não podia deixar uma pessoa ali naquela situação. Era uma questão de humanidade. Abri a porta da cabine e o ar gelado da montanha invadiu tudo. Chamei por ela em voz alta, mas não recebi resposta. Desci os degraus com cuidado, sentindo a chuva bater no meu rosto. Caminhei em direção ao ponto onde ela estava, mas quando cheguei no local exato, não havia nada. A estrada estava completamente vazia. Não havia mato amassado, não havia marcas de pés na lama do acostamento, apenas o som do vento assobiando entre as rochas. Fiquei parado ali, sentindo um calafrio que percorreu minha espinha da nuca até os pés. Voltei para o caminhão o mais rápido que pude, trancando a porta imediatamente. O motor ainda estava ligado, roncando como se estivesse impaciente para sair dali. Engatei a marcha e tentei seguir viagem, mas a atmosfera dentro da cabine tinha mudado drasticamente. Antes era apenas o cheiro de diesel e café frio. Agora tinha um odor estranho de flores velhas, como se alguém tivesse deixado um arranjo de velório ali dentro. O vidro começou a embaçar por dentro de uma forma que eu nunca tinha visto. Passei a mão para limpar e, ao olhar pelo retrovisor interno, meu coração quase parou. No banco de trás, onde eu costumo descansar, havia um vulto. Uma silhueta escura, sentada exatamente como uma pessoa física faria. Eu não tive coragem de olhar para trás diretamente. Meus olhos ficaram fixos na estrada, mas eu sentia aquele peso ali, a poucos centímetros. A estrada parecia ter se tornado um túnel infinito. Comecei a ouvir um som que não vinha do motor. Eram sussurros. Uma voz feminina bem baixa, quase um suspiro, vinda diretamente do banco do carona. Olhei rapidamente para o lado e por um segundo vi a mesma mulher do vestido branco. Ela estava ali, sentada, com a pele pálida como mármore e o cabelo escuro grudado no rosto. Ela não olhava para a frente. Ela olhava fixamente para mim com olhos que pareciam vazios. Pisquei e ela sumiu, mas o banco continuava molhado. A marca da água no estofado era real, não era imaginação. Minhas mãos tremiam tanto que eu tinha dificuldade em segurar o volante. O ar na cabine ficou tão gelado que eu via minha respiração. Então, o sussurro ficou claro e audível. Ela estava dizendo meu nome. Ricardo, Ricardo. A voz era melodiosa, mas carregava uma tristeza profunda, algo que parecia vir de outra era. Tentei ligar o rádio para abafar aquele som, mas só saía estática. O caminhão parecia mais pesado, como se eu estivesse puxando o triplo da carga original. Olhei para o velocímetro e ele marcava 80 km/h, mas a sensação era de que eu estava rastejando por aquele asfalto maldito. A neblina do lado de fora agora tinha um tom avermelhado sob a luz dos faróis. Eu comecei a murmurar todas as orações que conhecia, pedindo proteção para chegar ao próximo posto de serviço. O medo era quase palpável no ar. Em uma curva particularmente perigosa, senti algo que quase me fez jogar o caminhão no barranco. Uma mão gelada, com a consistência de gelo puro, tocou meu ombro direito. O toque atravessou minha jaqueta e atingiu o osso.
Eu dei um grito desesperado e olhei para o lado. Lá estava ela novamente, a poucos centímetros do meu rosto. Não havia traços definidos, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. A boca dela se abriu em um pedido de socorro silencioso que ecoou na minha mente. O caminhão derrapou na pista molhada, mas o instinto de sobrevivência me fez segurar firme e retomar o curso. Eu chorava de puro pânico, implorando para que aquela viagem terminasse logo de uma vez por todas. Depois do que pareceram horas de agonia pura, as luzes de um restaurante de beira de estrada surgiram na distância. Era um daqueles lugares que funcionam 24 horas, refúgio de muitos motoristas. Joguei o caminhão no pátio de qualquer jeito, quase batendo em uma placa. Desliguei o motor e saí correndo da cabine, sem nem olhar para trás. Entrei no estabelecimento trêmulo e pálido. Pedi um café forte ao balconista, um senhor de barba grisalha que me olhou com uma expressão de quem já viu de tudo. Ele não precisou que eu dissesse uma palavra para entender o que tinha acontecido. Você passou pela curva do quilômetro 42, não foi, rapaz? Ele perguntou com uma voz calma que me deu um novo calafrio. Ele me contou que muitos caminhoneiros viam aquela mulher. Chamavam-na de a Noiva da Serra. Diziam ser o espírito de uma jovem que sofreu um acidente fatal naquela curva há décadas. O pior é que muitos que a viam acabavam sofrendo acidentes logo depois, como se ela fosse um aviso ou uma maldição. Fiquei ali até o sol nascer, cercado por outros colegas que confirmaram a história. Hoje, 4 anos depois, continuo na estrada, mas nunca mais passei por aquele trecho à noite. A experiência me marcou de forma definitiva. Sempre que vejo uma curva escura ou sinto um frio repentino na cabine, faço uma oração. Aprendi que a estrada guarda segredos que a nossa razão não consegue explicar.